boa temporada para as praias artificiais da região. São quilômetros de áreas banhadas pelo Lago de Itaipu, que proporcionam balneários convidativos para aquele refresco. Porto Mendes, distrito de Marechal Cândido Rondon, tem um desses pontos, que fazem sucesso no verão. A prainha de Porto Mendes tem uma peculiaridade. Grande parte da área de banho é concretada. São 70 metros de distância da margem que são assim, o que traz mais segurança para os banhistas. No entanto, isso não retira a responsabilidade de quem frequenta esse local. Mesmo em lugares mais tranquilos assim, é preciso ter cuidado. A Operação Verão Maior Paraná, executada pelo Corpo de Bombeiros, também abrange essas áreas. Os guarda-vidas ficam a postos para salvamentos, mas principalmente para orientações e advertências. O primeiro ponto a ser observado são as marcações visuais, que comunicam os limites de segurança. Essa delimitação que é feita, uma sinalização na realidade pelo Corpo de Bombeiros, marca que existe a presença de guarda-vidas na área. Não é toda a extensão de areia que é protegida, porque existe uma padronização de distância máxima. Então é importante que o banhista ele se abrigue, o seu banho em uma área protegida por guarda-vidas. E isso é delimitado por uma bandeira de cor amarela e vermelha. Então entre elas está o posto de guarda-vidas e a pessoa então ela tem a proteção desse serviço do Estado. E dentro da água, quando a gente fala de uma praia, um balneário artificial, a gente tem uma boia, uma sequência de boias que delimitam a área máxima até que o banhista pode chegar ao fundo. Então aqui nesse balneário a gente pode enxergar que são as boias amarelas e entre elas nós temos uma linha de boias brancas. E uma segunda linha de boias, aí sim já para as embarcações, que pela legislação elas podem no máximo ficar a 200 metros da areia. E a gente fez essa marcação com apoio da prefeitura para evitar que as embarcações passassem próximo da área dos banhistas. A profundidade máxima aqui é de 1,5 m. Pode não parecer arriscado, porém é mais que suficiente para que um afogamento aconteça. Basta observar um pouco e situações de alerta são flagradas. O modo Tarzan, ó. Você percebe que não é uma pessoa que sabe nadar direito, ó. Então se você tá com mais água ainda, é onde às vezes ela se cansa nesse pedacinho e começa a dar o que a gente fala de beliscar para o salvamento. Olha lá, pontaço. E para ele dar pé, ó, tá vendo? E aqui em especial, nós temos locais que as pessoas acabam fazendo uso de estrutura para saltar. É sempre desaconselhado o salto de ponta. Às vezes a pessoa faz a entrada na água em um dia que está fundo, mas no outro a represa já está um pouquinho menor a profundidade, ela não se atentou a isso, acaba batendo a cabeça, causa uma lesão que muitas vezes uma brincadeira acaba gerando uma cadeira de rodas para o resto da vida. Principalmente locais que você não conhece, os pés primeiro, né? Exatamente. Então a orientação primordial, não conheço o ambiente, primeiro é pé. Eu vou entrar pelos pés, sentindo, andando, como é o fundo, se tem declive, se é degrau, se tem buraco, se tem vegetação. Entender a dinâmica primeiro, conhecer o ambiente para depois aí sim a pessoa tomar as suas decisões. A Letícia sabe nadar, mas entende que isso não exclui as chances de perder o controle na água. É muito fácil e hoje em dia tem acontecido muitos casos de afogamento, então não dá para você bobear e acho que sempre ter noção do seu limite, né? Porque acho que as pessoas muitas vezes vêm para aproveitar, bebe, vai além do que aguenta e depois não consegue voltar. Acho que a consciência e a noção é o mais importante, né? Mas na hora do desespero, que você tá se afogando, a pessoa se desespera e perde toda a noção. E então, saber nadar te ajuda até certo ponto, sabe? A criançada faz a festa aqui, mas esse público exige ainda mais atenção. Senhor, bom dia. Só um minutinho, o pessoal está gravando uma matéria. Quero aproveitar aqui e passar, dar os parabéns para o senhor, porque um dos assuntos que a gente abordou é muitas crianças que ficam sem a presença do pai e da mãe, né? E eu vi que o senhor está dentro do padrão, que é a distância de um braço. Se acontecer alguma coisa, o senhor está próximo aí da sua... Não dá para deixar criança que corre, né? Exatamente. Então, parabéns, tá? Valeu. Bom passeio. Até que, né? Ter que cuidar, né? Ainda mais criança, né? Imprevisível, né? Pode soltar, correr, não sabe o que acontece, né? E estragar o dia, né?
um dia bonito assim, aconteceu um imprevisto. Que nem tem um monte de criança solta aí, vai no fundo. É perigoso, tem que cuidar. Você não arrisca, não? Não, não dá para arriscar não. Primeiro, aqueles que têm crianças sob a sua responsabilidade não podem deixar que elas fiquem fora do visual. Se nós formos seguir à risca o que preza a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a distância máxima que uma criança fica de um adulto é um braço. Mas a gente sabe que, na realidade, pessoas ficam com a conduta um pouquinho diferente do ideal. Então é não deixar a criança se afastar demais, manter sempre no visual, entender qual é a composição do fundo. Aqui nessa prainha em específico a gente tem uma boa área de banho concretada, então não vai ter desnível, não vai ter buraco, mas nem todo local é assim. Então é importante que os pais ou os responsáveis tenham essa consciência. É claro que em um lugar assim, se refrescar com uma cervejinha se torna quase irresistível, mas o álcool pode atrapalhar a brincadeira. O consumo de bebidas alcoólicas reduz os reflexos e aumenta a autoconfiança excessiva, uma mistura que pode ser fatal. O segredo é saber que a água deve ser aproveitada com consciência, pois prevenir é salvar. Infelizmente, sim. E um recado que eu gostaria de deixar é que as pessoas acham que nunca vai acontecer com ela, não é comigo. Mas a existência do Corpo de Bombeiros é para reforçar que sim, pode acontecer consigo, com a pessoa, com o seu familiar, com o amigo, com o próximo. Porque a gente atende isso, né? Então, às vezes não é com você hoje, mas pode ser amanhã. Então, fundamental é prevenção, é evitar condutas de risco.